Olá pessoal, aqui é o Pastor Mavi mais uma vez falando da Hong Kong Adventist Academy e esse é o nosso vídeo sobre o Salmo 23. Hoje eu vou tentar fazer uma leitura pouco tradicional desse texto. Eu gostaria muito de saber se você concorda ou discorda com a leitura que eu estou fazendo desse texto. Começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Existem algumas coisas que estão implícitas nessa afirmação. Primeiro é que esse texto está escrito da perspectiva de uma ovelha. Ok? Então, se o Senhor é meu pastor, essa pessoa que está escrevendo tem que ser uma ovelha para que seja de um pastor. A outra coisa é que essa ovelha ela não está solta por aí, ela não existe de forma aleatória, ela pertence a um pastor, ela tem uma pessoa maior, superior a quem ela pertence. A outra implicação é que ela pertence a um grupo de outras ovelhas que são como ela. Bom, se há um pastor para ser pastor, ele precisa de ovelhas, o conjunto de ovelhas é um rebanho e essa ovelha faz parte de uma comunidade de indivíduos que é como ela. E a conclusão desse primeiro versículo é que nada me faltará. Uma conclusão muito séria, vamos ver se isso acontece lá no final. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar em pastos verdejantes. Repousar é deitar, né? É descansar. E pasto verdejante é o que a ovelha come. O que o verso está dizendo é que o pastor, Deus, leva essa ovelha que pertence a ele a um lugar onde há abundância de comida. Tanto que a figura de linguagem aqui é deitar em cima de comida. E também vai levá-la junto às águas de descanso. Mas por que água de descanso? Porque ovelha, em especial aquelas do Antigo Oriente Médio, elas não são muito fãs de tomar água corrente. Elas tomam água, mas água que é fresca, mas parada. Então o pastor tem que ir lá, botar umas pedrinhas, fazer tipo uma barragenzinha para as ovelhas tomarem água. O que me fala de uma coisa muito bonita, que o amor de um pai, e nesse caso o amor de Deus, ele faz com que Deus dê para você o que é necessário, mas não te dê de mau gosto. Sabe, lá no Nordeste a gente diz, dá de mau gosto, ou dá de cara feia. Não é assim, toma aí o seu almoço, coma a sua comida, tome a sua água e acabou. Não. Há um toque de carinho, um toque de amor, de cuidado no fato de que Deus leva as ovelhas dele a um lugar onde elas vão tomar água, mas ele prepara uma água calma, o suficiente para que essa ovelha não tenha medo. O verso 3 diz: refrigera minha alma, refrigera minha alma. O que me diz que pertencer a Deus, pertencer a uma comunidade, ter o suficiente para sobreviver não é suficiente. É preciso ter paz no coração. É preciso ter saúde emocional e saúde mental. O que Deus está dizendo é que você precisa dele, precisa de um grupo de pessoas, precisa da comida e da água, as coisas básicas para a sua existência, mas você também precisa de paz no coração. E a forma de obter essa paz no coração é aceitar que o Senhor é seu pastor e tudo que vem com isso. O próximo passo é que ter Deus como seu pastor, ter comida, ter água, ter uma comunidade não é suficiente. Você também precisa de uma direção, de um caminho. E é por isso que o verso 4 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Bom, vereda é caminho, é trilha. Ele guia-me pela vereda. Deus é quem diz a direção. Deus é quem aponta a direção. E ele aponta essa direção que vai levar você para o melhor da sua vida e para a salvação no final das contas. Não é por amor a você. E isso é uma coisa que eu acho muito legal. Não é porque Deus te ama que ele está fazendo isso. Ele está dizendo que ele vai fazer isso por amor do seu próprio nome. Mas por que ele vai fazer isso por amor do seu próprio nome? É porque não existe nada superior a isso. Não tem nada depois disso. Então, ele diz, eu vou te guiar pelo melhor possível e eu vou jurar eu prometo por mim mesmo, porque não há nada maior do que eu. É por isso que Deus diz assim: eu vou te guiar pela vereda da justiça, não por amor a você. Porque você não pode ser o parâmetro com o qual eu vou definir o que é de fato bom para a sua vida, mas é a mim mesmo. Isso é uma coisa muito massa desse texto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Poxa vida, aqui tem uma coisa muito legal. É que quem prepara o caminho à vereda da justiça é Deus. Mas o verso 4 diz ainda que eu ande.
O que obviamente implica a minha habilidade de andar por um caminho que não seja o caminho do Senhor. Às vezes a gente quer fazer com que o nosso caminho que a gente escolheu seja o caminho correto da vereda da justiça. Mas a questão é a seguinte, Deus te deu a liberdade para andar pelo caminho que você quiser e bem entender. Mas Deus não te deu o direito de tornar a sua escolha a correta. Deus não te deu o direito de estabelecer qual será o padrão correto para definir qual é o caminho correto na vida. E é por isso que quando eu ando, muito provavelmente eu vou andar pelo caminho de sombra e de morte, porque se eu andar no meu caminho, é aí onde é que eu vou estar. É aí onde é que eu vou terminar. No caminho da sombra e da morte, que são as duas representações do que há de mais obscuro, terrível, infame e vil no universo. Que é a sombra onde não há luz e a morte onde não há vida. E é por isso que a Bíblia diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, que é a representação mais pura e cruel da maldade, eu não vou temer mal nenhum. Por quê? Porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora, bordão e cajado não são instrumentos de consolo. Não existem para fazer a vida de uma ovelha mais confortável. O bordão existe para bater num lobo que vem morder a ovelha e matar a ovelha. E o cajado, com essa pontinha assim, com tipo anzol, serve para pegar a ovelha pelo pescoço e trazê-la de volta para o junto da comunidade dela e para o caminho certo de onde ela não deveria ter saído. Então, o cajado serve para buscar a ovelha pelo pescoço e trazê-la de volta para a vereda da justiça da qual ela não deveria ter saído. Não são instrumentos de conforto, ou primariamente de conforto. O consolo, conforto e paz são resultados de um processo de disciplina por parte de Deus. A Bíblia está cheia dessas imagens, onde o ouro, para ser purificado, precisa ser derretido. Onde a vinha, para dar fruto, ela tem que ser podada. Onde a pedra bruta, para que ela se transforme numa linda escultura, ela precisa ser... Como é que é esse verbo? Martelada? Não. Eu vou procurar depois e botar aí no vídeo. Então, a escultura, para ficar bonita, ela precisa ser martelada, quebrada, até que se extrai de dentro da pedra bruta uma obra de arte. Todos esses processos têm como objetivo a criação e a extração da beleza desses elementos. Mas eles pressupõem, inevitavelmente, a dor, inevitavelmente o sofrimento, para que o melhor de você saia. Então, olha só, fica aqui comigo. A ovelha decide ir pelo vale da sombra e da morte. É um processo de disciplina que a retira de lá. E é quando esse processo de disciplina acontece, quando essa ovelha enfrentou a sombra e a morte, viu o que há de pior na vida e na existência, é que ela se transforma numa ovelha que é apta agora a ser posta por Deus na presença dos seus inimigos. E é isso que o próximo verso diz. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu gostaria de sugerir, e está aqui, eu acho que um ponto que vai trazer alguma controvérsia. Se você concorda, diga que concorda. Se não concorda, também diga o porquê que não. Eu gostaria de entender. É que adversário, na minha opinião, não pode ser uma pessoa como eu e você, que Deus vai colocar na minha frente e depois vai me ungir a cabeça, transformando-me num rei. Bom, qual seria o interesse de Deus em mostrar favoritismo a mim, humilhando alguém que, como eu, cometeu um erro em machucando alguém? Eu acho que não tem muito sentido. Mas faz muito mais sentido para mim que a interpretação de adversários e inimigos sejam aquelas coisas que realmente têm a capacidade de te destruir de forma efetiva, que é o pecado e que é o medo. O que eu acredito que Deus está dizendo aqui é o seguinte: você passa pelos momentos mais difíceis e é esse encontro com a maldade do mundo que te faz entrar em desespero. E é somente um processo amoroso de disciplina de Deus, de colocar você no caminho correto, um caminho que você não quer naturalmente trilhar, é que vai te transformar em uma pessoa
apta, capaz de ser posta numa mesa, na presença dos seus medos. E nessa mesa é que Deus vai ungir a sua cabeça. O que quer dizer isso? Você se transforma num rei. Assim foi ungido o rei Davi. E assim eram ungidos os reis do Oriente Médio, com óleo na cabeça. Em outras palavras, você vai estar no lugar do convidado de honra desse jantar. E vai ser colocado como rei, como controlador, como aquele que domina os seus medos. Mas o que acontece com os medos que eu não posso dominar? Aqui está uma segunda interpretação do unge minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo também poderia ser uma figura de proteção das ovelhas contra parasitas. Então existem algumas moscas parasitárias que vêm e depositam seus ovos na orelha da ovelha, o ovo eclode, depois entra a larva na orelha da ovelha, a ovelha fica doida, uma coisa horrível. Então o pastor ia e ungia a cabeça da ovelha para que essas moscas não pusessem os seus ovos na orelha da ovelha. O que me diz que existem alguns medos e alguns traumas que eu não vou superar. Eles vão ficar lá. E eu não vou ter controle sobre eles. Contudo, Deus tem controle sobre eles e Ele pode te proteger. E quando a gente passa por esse processo de transformar-nos em conscientes dominadores dos nossos medos, é que a gente se transforma agora em seres humanos com quem Deus quer conviver para sempre. E é por isso que o nosso cálice transborda. O cálice transborda porque no Antigo Oriente Médio, o anfitrião da festa, para dizer que ele queria os seus convidados, ele sempre estaria colocando vinho no copo dos convidados. E no momento que acabava o vinho do copo dos convidados, o que quer dizer? Galera, vaza, acabou a festa, valeu. E se o copo transborda, é porque o anfitrião da festa quer você todos os dias. E é exatamente assim que começa o último verso. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. É através desse processo de dor, de encarar o vale da sombra e da morte, aceitar que Deus tem um caminho melhor para mim, é que eu vou me transformar numa pessoa com quem Deus quer conviver para o resto da vida. E a última coisa que eu quero dizer é que o Salmo começa dizendo que o Senhor é o meu pastor. Bom, se é uma ovelha, a ovelha tem que seguir o pastor, né? Mas no final das contas, é o pastor que segue a ovelha. Ele diz assim, a sua bondade e misericórdia certamente me seguirão. A bondade e a misericórdia do pastor. E então, habitaremos na casa do Senhor por longos e longos dias. Foi isso aí. Não sei se você concorda, se discorda. Se discorda, faça questão de escrever. Se concorda, também faça questão de escrever nos comentários para a gente saber se essa foi uma direção boa ou ruim, ou sei lá o quê. Um abração. Até a próxima.